Boa noite, meninas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos virando o nosso projeto. Vamos iniciar o projeto de primeiros socorros. Ó, essa apostila aqui, ó. Ok? Mas, para a gente começar ali a falar o que são os primeiros socorros, qual a diferença da urgência e emergência, a professora vai fazer o quê? Vai compartilhar a tela com vocês, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Olha. Então, reflitam nessa mensagem que eu trouxe para vocês pensarem um pouquinho, que ela diz o seguinte, ó. Eu particularmente também, eu não sei quanto tempo me resta. E justamente por não saber quanto tempo me resta, eu quero me dedicar ao máximo para ser um ser humano a cada dia que realmente vale a pena. O que é a cada dia um ser humano que vale a pena? É aquela pessoa bacana que você conhece e fala assim, olha, tá aí, ó, essa pessoa é bacana, é uma pessoa assim que vale a pena, que faz a diferença na vida dos outros. E é isso que eu quero na vida de vocês. Que vocês façam a diferença na vida dos seus clientes, que vocês sejam queridos, que tenham conhecimento para que possa colocar em prática no mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá, então, fazer uma pequena revisão? O projeto de anatomia e fisiologia. O que a gente falou lá? Então, um projeto muito interessante que hoje nós vamos dar continuidade, porque alguns assuntos que nós falamos lá no projeto Anatomia e Fisiologia, ele vai ser muito útil agora quando a gente está falando em primeiros socorros. Só que o primeiro socorros, ele não é somente para a formação do atendente de farmácia. O primeiro socorros é para a vida toda. É para o seu final de semana. Mesmo que você, de repente, falar, dia de amanhã, não vou atuar na área de farmácia, mas uma vez que você aprende os primeiros socorros, você pode utilizar ele assim, ó, pelo resto da vida. Anatomia é o estudo do corpo humano em partes. Então, no decorrer desse projeto, nós falamos ali do sistema ósseo, sistema circulatório, que dentro do sistema circulatório é ali o sistema cardiovascular, o sistema linfático, a importância dos medicamentos que são utilizados, a composição do nosso sangue. Nós abordamos sobre o sistema tegumentar, que a nossa pele ela é composta por 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. E que, de acordo com o tipo do medicamento que se utiliza, tem pomada que é de uso tópico e tem pomada que é de uso sistêmico. Nós abordamos o sistema urinário, que entra na classe dos diuréticos, que são aqueles medicamentos que o cliente toma um medicamento para pressão alta e, associado, ele toma um diurético. O que mais que nós falamos nesse projeto? Nós falamos ali também, que é muito interessante, o sistema digestório. A importância de enfatizar para o cliente que não se parte comprimido. Você só vai partir comprimido se eles forem sulcados, que é aquele cortezinho assim, igual a palma da mão da gente, vem no comprimido também. Esses são os tipos de medicamentos que eles podem ser cortados, tá? E assim, aula passada, o que nós abordamos? Nós falamos sobre o sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino. Mencionamos a sua função, já havíamos feito um trabalho, quando nós estávamos lá no presencial, nós fizemos um trabalho sobre o quê? Os métodos contraceptivos, as orientações da pílula do dia seguinte, enfim, muita coisa nós falamos no projeto de anatomia. Se agora que nós concluímos, você ainda ficou em dúvida, quer assistir o vídeo novamente, entre em contato com o CRA, converse com as meninas. Quando a gente voltar para o presencial, se ficou alguma aula que você não teve uma boa compreensão, teve dificuldade, a professora vai estar à disposição de vocês. Porque hoje, primeiros socorros. Hoje eu quero que você saia da aula, tem que estar assim, ó, na ponta da língua, o que são os primeiros socorros. Então, primeiros socorros, se eu perguntar aqui para a Maria Eduarda, para a Amanda, ou para qualquer um de vocês que está assistindo, vai dizer assim, primeiros socorros, eu tenho medo, professora, de atender alguém e não saber o que fazer, ou fazer e fazer errado. E aí, o que eu faço nesse caso? Bom, a primeira orientação é a seguinte. Primeiros socorros não é só sair correndo, colocar uma capa do Batman, assim, ou do Superman, ir lá e socorrer alguém. Eu vou fazer uma pergunta. A Maria Eduarda vai me ajudar aqui na aula agora. Maria Eduarda,
no caso de primeiros socorros, quem que é a prioridade, você ou a vítima? Ai. Ah, viu? Deu esse sorriso é porque ficou em dúvida, né? Amanda, primeiros socorros, quem é a prioridade? Você ou a vítima? Eu acho que é a vítima, não sei. Ai, meu Deus, agora fiquei preocupado com esse eu acho. Bom, então, vamos ter certeza. Primeiros socorros. Vocês não vão esquecer disso que eu vou falar agora, você vai anotar, não está na sua apostila. Isso é uma questão de prevenção. Eu vou falar e vocês vão me ajudar. Eu vou desativar o microfone de vocês. Eu falo e vocês repetem, combinado? Combinado? Combinado. Então, vamos lá. Eu falo lá, minha segurança. Falem. Minha segurança. Segurança do local. Segurança do local. Segurança da vítima. Segurança da vítima. Por isso, agora eu quero que vocês anotem. Porque, assim, primeiros socorros, elas são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento de saúde ou lesão de uma pessoa antes do atendimento médico. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato, são todas as medidas, inclusive pensando na sua segurança, a do local e a da vítima. Ou seja, nos primeiros socorros, você tem a prioridade ali. Por quê? Porque se você for correndo, por exemplo, houve um acidente, você foi correndo, se abaixou, vem um carro, não está sinalizado e pode vir passando em cima de você. Você deixa de ser o socorrista, de estar socorrendo ali, e passa a ser uma segunda vítima. Então, por isso, quando se fala em todas as medidas, é inclusive isso que eu estou ensinando para vocês. Então, são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato para evitar o agravamento de saúde e lesão da pessoa. Inclusive, você pegar o telefone e ligar descaracteriza a missão de socorro. Porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre um artigo que você não pode simplesmente ver alguém precisando de socorro e ignorar. Ok? Guardaram bem essas informações? Vamos lá, então. Agora que você já sabe que todas as medidas que devem ser tomadas de imediato passe a evitar o agravamento da pessoa, eu vou perguntar o seguinte, ó. Maria Eduarda, você sabe, tem diferença entre urgência e emergência? Creio que sim. E você sabe qual seria essa diferença? Aí você já me pegou. Opa, então vamos lá. Ô, Amanda, você sabe a diferença entre urgência e emergência? Vixe. Ai, ai, ai. Então, nós vamos fazer uma brincadeira rápida aqui, ok? Combinado? Essa brincadeira é a seguinte, vocês irão respirar fundo, essa brincadeira chama roxinho, tá? A brincadeira do roxinho, para você entender a diferença de urgência e emergência, funciona assim. Respirem fundo pelo nariz junto comigo. Segura. Eu vou continuar falando e vocês vão segurando. Não, essa brincadeira é o seguinte. Quando vocês pararem de respirar e ficarem roxinha, acabou a brincadeira. Entenderam? Uhum. Então, ficar sem respirar é algo urgente ou algo emergente? Só que agora eu vou trazer um outro problema. Vamos supor que chega a Amanda toda ensanguentada lá na emergência e chega a Maria Eduarda sem respirar. Só que normalmente as pessoas acham assim, olha, tá vendo sangue é porque tem problema. Mas na verdade é assim, algo urgente pode ter um risco potencial de vida, ou seja, da pessoa vir a morrer, ou a emergência, não, é um risco iminente. Ou seja, nós não brincamos agora, claro que não foi uma brincadeira de mau gosto, mas assim, só para você ter uma ideia, se você respirou fundo pelo nariz e segurou, ficou roxo, morreu. Então, é algo que você não consegue ficar sem, é imediato. Então, o risco iminente, algo que tem que ser imediato, quer dizer que se você ficar sem respirar, é emergente.
porque você não fica sem. Quando você passa lá na frente do pronto-socorro, você vai ver que vai estar escrito lá, emergência. Não vai estar escrito assim, urgência, mas vai estar escrito emergência. Urgência tem que ser feito naquela hora. Porém, pode ter um risco de vida ou não. Já o emergente é naquele momento. Ficou claro, meninas? Anotaram aí? Então, se você anotou, ou printou tela, ou escreveu, da forma que você achar melhor ali, guardem bem. Então, emergência, risco iminente de vida. Urgência, com ou sem o risco potencial de vida. Ok? Anotaram aí? Já aprenderam isso? Legal. Então, assim, ó, agora, quais as atitudes tomar? O que eu posso fazer? Então, tem um aspecto geral que é para mim entender assim, a definição de primeiros socorros. São os procedimentos que eles são tomados de imediato, ou seja, os procedimentos iniciais. Deve ser aplicado a uma vítima. Essa vítima está no ambiente de hospital? Não, está fora. Está lá na farmácia trabalhando, o cliente vai e passa mal na tua frente. O que você vai fazer? Você vai ter um procedimento, vai fazer procedimentos, atitudes, né? Para garantir a vida dessa pessoa, manter os sinais vitais dela funcionando, evitar o agravamento no quadro dela ali, até que chegue o socorro, ou seja, até que chegue a assistência definitiva para esse cliente. Eu havia mencionado para vocês, se vocês estiverem acompanhando a professora está lá no capítulo 1, eu estou falando com vocês lá na página 12. Então, nós não podemos esquecer que um atendimento de primeiros socorros, né, é um atendimento especializado. Às vezes você pode até entender ali como fazer, mas você precisa ali que seja um profissional que tenha aparelho. Um exemplo, um desfibrilador. O que é um desfibrilador? É um aparelho que vai dar um impulso para que o coração volte a bater se esse coração estiver parado. Não adianta você entender de primeiros socorros se não tiver o equipamento correto para atender o cliente, entenderam? Por isso que a professora mencionou inicialmente que as atitudes que você toma inicial, a primeira tem que ser aqui, ó. Um exemplo. Amanda, você está andando pela rua, é à noite, e você vê uma pessoa caída no chão. Na sua opinião, qual que é o procedimento? Você atende a pessoa para saber o que ela tem, depois liga para o socorro, ou primeiro liga para o socorro para depois ver o que a pessoa tem? Eu ligo pro socorro, para depois ver o que ela tem. Isso. E por que a gente deve fazer isso, Amanda, na sua opinião? Ah, não sei, porque a pessoa pode estar, sei lá, a pessoa pode estar muito mal, tem que ver o que ela tem. Joia. Vamos entender uma coisa. A massagem cardíaca, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula, ela tem muito a ver com isso que eu estou falando. Porque a orientação é realmente essa. É devido à massagem cardíaca. Se você começar, você não vai parar. Se você não souber como fazer, você tem que estar ali no telefone, e na hora que você ligar para o socorro, vai ter alguém te orientando o que você deve fazer, correto? Por isso, esse é o procedimento correto. Primeiro se liga, para depois se começa a fazer. Mas vamos supor que está lá um monte de gente na rua, aonde tem uma outra pessoa que possa ligar. Você vai vendo o que a pessoa tem enquanto alguém liga, entendeu? Esse procedimento de primeiro ligar para depois socorrer é se você estiver sozinha. Conseguiu entender? Aham. Então, assim, eu não mencionei para vocês aí na apostila que eu ia falar sobre o código. Então, existe um artigo, que é o artigo 135. Isso agora que eu vou falar é sobre aspecto legal, ou seja, o Código Penal brasileiro, ele é bem claro. Deixar de prestar socorro à vítima de acidente ou pessoas que estejam em perigo e você não fazer, podendo fazer, é crime. Ou seja, o fato de você pegar o seu telefone, se você não sabe fazer massagem cardíaca, se você não sabe o que fazer, você pegar e ligar para o socorro, isso já é um exemplo de omissão de socorro, tá? Então, você não está omitindo, você está ligando para que o socorro vá até aquela pessoa. E não se esqueça de um detalhe.
um atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais o estado de saúde da pessoa. Então, concluindo, o que um socorrista tem que fazer? Ou o que você tem que fazer? O socorrista, quando ele tem formação, quando ele tem treinamento para isso, ele já sabe que o princípio básico é manter a calma e evitar o pânico. Primeira coisa. Aí você vai dizer, professor, eu sou leiga, eu faço um curso na área da saúde, mas vocês têm isso no projeto de vocês, mas vocês não são especialistas em socorro. Vocês têm noções básicas de primeiros socorros, entendeu? Então, evitar o pânico, manter a calma, ok? Isso é princípio básico para que o socorro seja, até mesmo por ligar o telefone. Tá com pressa, tá apavorado, não sabe como falar, acaba passando informações que, às vezes, essas informações serão dificultosas depois para poder se resolver, porque quanto mais tempo você demorar, pior vai ser. Então, a professora já falou no início da aula, e eu gostaria que vocês anotassem aí. Porque, já que eu mencionei até agora que tem um artigo que deixar de prestar o socorro ali, quando você pode fazer, ou no mesmo caso, igual abandonar criança, abandonar pessoa inválida, idoso, pessoa ferida, desamparada, também. E olha o detalhe, a pena é de 1 ano a 6 meses de multa. Não vou ficar falando ainda a respeito disso, só gostaria que você soubesse que há vários motivos. Como assim, professora? É sobre essa história de prestar socorro. Tem situação que, se você forçar a vítima a receber socorro, o que se deve certificar é que o atendimento que você vai fazer é um atendimento especializado. Ou seja, que você não vai causar nenhuma lesão. E que já foi chamado ali a ambulância para poder observar algo, que é o que nós vamos falar agora. Os sinais vitais. Aí, o que são esses sinais vitais? Então, vamos lá, a sequência. Até agora, a professora já falou o que são os primeiros socorros, a diferença de o que é urgente e o que é emergente, o artigo 135, que é sobre omissão de socorro, e aquilo que eu falei para você, se não tiver na sua apostila, eu quero que você anote aí. A ordem de segurança para poder prestar os primeiros socorros é minha segurança, segurança do local, segurança da vítima, e a pergunta, o que aconteceu? Para aí eu tomar uma atitude. Ou seja, quem está comigo e a vítima tem que estar em segurança. Eu não consigo, vamos supor lá, você está na sua casa, despencou algo na cabeça de alguém. Você sai correndo naquele instinto, naquele desespero de querer acolher a pessoa, chega lá, despenca e cai na sua cabeça. Você deixa de ser a primeira, às vezes deixa de ser o socorrista, alguém que está ajudando, e passa a ser uma segunda vítima, ok? Depois eu vou compartilhar lá no grupo de vocês a respeito de um caso, né, de uma pessoa que foi lá por querer se aparecer, porque essa história de acontecer um acidente, em vez de você se focar ali, né, em estar socorrendo alguém, é aquela história de estar filmando. Você imagina você estar lá no socorro, num acidente, você passa, a pessoa vai querer filmar. Daqui a pouco ela se depara, é até alguém da família dela. Então, a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro. Será que, então, é mais importante você ter um vídeo do que você pegar o seu telefone e ligar, em vez de ficar filmando, expondo quem está ali naquele momento? Não é uma coisa bacana. É antiético, é desagradável. Eu tenho certeza que eu não gostaria que fizesse comigo e você também não. Então, vamos lá? Sinais vitais, então? Já que eu já sei agora o que são primeiros socorros, urgência e emergência, eu tenho que entender que socorrista não é somente quem tem informação. Socorrista é a primeira pessoa que chega ali no contato com a vítima. Só que o socorrista treinado é aquele que faz o curso. É aquele profissional que está ali, ele trabalha na ambulância, ele trabalha ali para fazer com que a pessoa receba um atendimento, além de personalizado, um atendimento dentro de toda uma segurança, tá? Então, tranquilidade é a palavra ordem nesse momento. Por quê? Essa história que eu mencionei agora, afastar curioso. Tem gente que é muito curioso.
Tá anotando aí? Tá muito bacana? Uhum. Então, sinais vitais. Primeiro, o que são os sinais vitais? Os sinais vitais, eles são os parâmetros que indicam o estado de saúde da pessoa, ou seja, eles são verificados para analisar o estado de saúde do nosso organismo. Quais são os 4 principais sinais vitais que são indicadores do estado da nossa saúde? É o pulso, a respiração, a temperatura e a pressão arterial. Então, pulso, respiração, temperatura e pressão arterial. Existem outros sinais? Existe. Agora, em primeiros socorros, nós vamos enfatizar muito sobre pulso e respiração. Por quê? Resolve alguém passar mal e você sair correndo para ferir a pressão arterial dela? Sabe o que não resolve muito? Primeiro, se a pessoa acabou de ser acidentada, ou se acabou de acontecer um susto muito grande, ali liberou adrenalina, a pressão vai estar realmente ou muito alterada, ou pode estar baixa. Por isso que leva a pessoa a desmaiar. Então, não resolve na hora que a pessoa está... Você vai ferir a pressão. Pronto, você feriu a pressão. Deu alterado. Você vai fazer o quê? Nada. Porém, é diferente do pulso. Nós temos que priorizar que se o coração está batendo, está circulando sangue. Está circulando sangue, está respirando. Ok? Então, vamos lá. Agora que você já notou aí que os sinais vitais, eles são ali emitidos pelo corpo para orientar, quando você estiver lá no telefone com o profissional, sobre o coração. Está batendo? Ah, então está vivo. Ah, não está batendo, não estou sentindo. De repente, essa pessoa agora vai precisar o quê? De uma massagem cardíaca. Mas primeiro vamos entender. Então, anotou, sinais vitais, eles são verificados para analisar o estado de saúde do organismo. Ponto. Então, quais as informações desses valores? Qual que é o valor? Lá na página 13, está lá, ó, pulso. É diferente o adulto da criança para o bebê, para o idoso? Sim, é diferente. Então, adulto, entre 60 a 100 batimentos por minuto. Isso quer dizer que, professora, estiver batendo 50, quer dizer que o coração da pessoa está batendo muito devagar. Está batendo lá 100, 120, está muito rápido. Agora, isso para um bebê está normal. Então, esse pulso, ou seja, essa artéria que você vai sentir na pessoa, é nessa região aqui, ó. Eu gostaria que você pegasse esses 2 dedos, aqui onde a gente tem sensibilidade, colocasse aqui, e você sentisse que o teu coração está batendo no teu dedo. Ah, professora, eu não estou sentindo. Vira para o outro lado. Dos 2 lados nós temos. Ah, sentiu aí? Então, durante 1 minuto, você vai contar. Nesse intervalo entre essa aula e a próxima, se você não tiver com alguém em casa, você vai verificar em você. Pega lá seu celular ou relógio, zera durante 1 minuto. Observe quantas vezes seu coração bateu. Respiração. A respiração é a mesma coisa. Adulto, criança, bebê é diferente. Adulto, de 14 a 20 vezes por minuto. Criança, ela respira mais rápido, de 20 a 30. Bebê, de 30 até 60 vezes por minuto. O outro sinal vital é a temperatura. Temperatura, hoje em dia, sim, está na moda. Todo lugar que a gente vai, é verificada a nossa temperatura, e devido à pandemia. Mas, uma observação especial que eu gostaria que vocês anotassem aí, que febre é considerado a partir de 37 graus e meio. Menos que isso é estado febril. Não é febre. A pessoa está em estado febril, ok? Ah, como é que é isso, professora? Subfebril. Subfebril, ela não está com febre ainda. Subfebril, está com 37 graus. Está com 37,5, está com febre. Entenderam? Joia. Pressão arterial. Na pressão arterial, nós temos a contração e o relaxamento, a sístole e a diástole. Então, quando o coração bate forte, ele está aqui, ele é no centro do nosso coração. Nós falamos lá em anatomia, lá no sistema circulatório, lá no cardiovascular, nós falamos do funcionamento do coração.
funcionamento do coração. Ele bate e envia, através das artérias, para todo o corpo, tanto para os membros superiores, para os membros inferiores. Essa contração não pode estar acima de 130 e nem abaixo de 100. Quando você está vendo marcado 10, 10 é a forma popular. 130 é o correto. E quando ele relaxa, ele não pode estar nem acima de 90 e nem abaixo de 60. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto quando nós estivermos falando lá no meio desse projeto. Nós vamos aprender a aferir a pressão arterial. Quando nós voltarmos para o presencial, a professora vai ensinar vocês a aferir pressão arterial e a gente volta a falar desse assunto aqui, sobre esses parâmetros, ok? Essa avaliação dos sinais vitais, aonde que eu posso verificar os meus sinais vitais? Os sinais vitais, eles podem ser verificados em todas essas regiões aqui que eu estou compartilhando com vocês. Região da têmpora, artéria, na região braquial, na região radial, olha conforme os pontos, aqui na região inguinal, atrás daqui na região do joelho, região poplítea. Todos esses locais aqui, eles podem ser o quê? Verificado os sinais vitais. Bom, respiração, como eu mencionei a vocês, os dois principais sinais que nós vamos falar muito, que é o pulso e a respiração. A temperatura e a pressão arterial, nós vamos falar um pouco mais sobre elas em outro momento. Porque na sua apostila tem na página 15, 14, 15, está falando a respeito dos sons de Korotchkov. Eu prefiro explicar para vocês, pessoalmente, que esse som de Korotchkov é o barulho que você vai escutar quando for aferir a pressão, entre a contração e o relaxamento, aonde o aparelhinho fica fazendo aquelas oscilações. Aquelas oscilações que o aparelho faz até você não escutar mais, é o som de Korotchkov. Agora, para encerrar essa parte dessa aula, a pergunta é: agora, você se sente preparado para socorrer uma parada cardiorrespiratória? Maria Eduarda, Amanda, vocês acham que vocês já estão preparados com o que vocês já aprenderam? Ou agora vocês acham que é bacana a professora explicar o que é a abordagem primária? Está preparada, Maria Eduarda? Eu não digo 100%, mas... Talvez? Está pensando no Não. caso? Se precisar, a gente vai. Se precisar, a gente faz. Muito bem. Amanda, dá para socorrer agora? Eu acho que dá. Sabe por quê? Agora, aquele momento que a professora vai falar, e anotem. Sabe o quê? O número. Se acontecer algum problema, alguma emergência, você precisar ali de um socorro, anotar o número do bombeiro, é 193. O número do SAMU é 192, é importante. O SAMU atende casos clínicos. O SIAT é acidente de trânsito com vítima. Então, há diferença quanto é o SIAT, quanto é o corpo de bombeiro. A professora vai ver quando nós voltarmos para o presencial, porque agora não dá para fazer uma visita técnica, mas eu quero ver se eu consigo a oportunidade de levar vocês até o corpo de bombeiro, para vocês conhecerem como que é o funcionamento, quando acontece algum acidente grave na rodovia, quantos pontos tem de corpos de bombeiro aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos aguardar acabar essa época agora de pandemia, e quando puder, eu prometo marcar uma visita para a gente poder ir lá, tá bom? Combinado? Combinado. Daqui a pouquinho, nós vamos retornar e vamos falar um pouquinho, sabe do quê? Agora que a gente falou de primeiros socorros, que nós sabemos o que são os primeiros socorros, a diferença entre urgência e emergência, que existem os sinais vitais, que são os indicadores de saúde da pessoa, que indica que a pessoa está viva. A professora vai explicar agora sobre a abordagem primária. O que é reanimação cardiopulmonar? A hora que alguém chegou perto, que você está lá, viu que o coração não está batendo, viu que não está respirando, eu vou explicar como nós devemos colocar nossa mão, quantas massagens nós devemos fazer por minuto. Agora, essa parte dessa aula nós estamos encerrando, e eu vou deixar a seguinte mensagem para vocês: que a felicidade do corpo consiste na saúde,
e a do espírito na sabedoria. Repense sobre isso. Às vezes não adianta você ter todo o dinheiro do mundo e você não estar com saúde. E não adianta você ser uma pessoa que está com saúde e não tem sabedoria em suas decisões. Por isso, nesse momento de dificuldade, eu peço a Deus que Ele dê sabedoria para vocês tomarem as suas decisões, tá? Eu vou desativar o seu microfone e perguntar. Maria Eduarda, Amanda, de acordo com o que nós falamos aqui na aula até agora, ficou alguma dúvida? Vocês ficaram com alguma dúvida a respeito dos primeiros socorros, a diferença de urgência e emergência? E ainda, sobre os sinais vitais, quais são eles? Dúvidas? Não. Não? Maria Eduarda? Não. Não. Ok, então, de acordo com o que nós falamos agora na aula, a professora vai colocar 4 questões. Eu vou colocar agora lá no grupo da turma. Vocês vão clicar nesse botãozinho e responder rapidamente essas 4 questões. Daqui a pouquinho a gente retorna para a segunda parte da nossa aula. E se nesse meio tempo você teve alguma dúvida, é só colocar lá no grupo. Combinado? Combinado. Sim. Então, por enquanto, eu me despeço de vocês. Daqui 10 minutinhos a gente retorna, tá? O horário tá lá no convite certinho no grupo. E eu vou estar aguardando por vocês, ok? Beijo, até daqui a pouco. Ok.